Oi, amigos. Hoje nós estamos aqui na casa de Angélica. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estudar hoje a introdução. Então, a gente vai começar o Evangelho. Então, começaremos uma oportunidade, da gente se melhorar. Primeiro, o objetivo dessa obra. Eu vou ler um pedaço e a gente fala. Pode dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, a última manteve-se inatacável. O que a gente vê aqui, que foi dividido em 5 partes, Os atos comuns da vida do Cristo. Existe muitas controvérsias porque foi escrito depois da morte dele, Então, uns acreditam, outros não. Os milagres, uns acreditam que sejam milagres, outros que sejam efeitos físicos. E a gente sabe que Jesus manipulava muito bem, os fluidos. Então, e os outros, as profecias. Tem uns que acham porque umas aconteceram, outras não. Então, uns acreditam, outros não. E os dogmas, cada um, escolhe o melhor fundamento, e faz conforme o que mais lhe convém. E o último, que seria a moral, o ensinamento da moral, a moral de Cristo, essa não muda, Ela pode se adaptar ao longo do tempo, mas ela não muda, ela vai ser sempre a moral do Cristo. E com o passar do tempo, nós sabemos que Cristo deixou gravado isso na nossa consciência, O seu maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se a gente pensar, não parece ser tão difícil, mas os Espíritos nos dão um exemplo do que seria esse amor. Ele seria mais ou menos assim: o mesmo amor que você tem pelo seu filho, você teria pelo seu marido, ou pelo seu irmão, e pelo morador de rua. Aí a gente vê, que o nosso amor ainda é muito apegado, que a gente ainda tem muita dificuldade em entender esse amor. Mas a gente tem que acreditar que nós estamos caminhando para isso e nos esforçar para que a gente consiga atingir esse objetivo, que é esse amor tão sublime. Eu vou ler mais um pedacinho. Todo mundo admira a moral evangélica, cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos a fazem confiante sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos as conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. O que a gente vê é que muita gente lê o Evangelho, por exemplo, como se tivesse decorado, como um dever, como se você estivesse fazendo um dever, como se você tivesse que ler aquilo como um desencargo de consciência, sem ao menos prestar atenção, sem refletir sobre o que você está lendo, como se fosse uma prece decorada. Então você faz porque assim falam para você fazer, e você não presta atenção no que tem ali, o que está contido naquilo, quanta coisa boa, quanto ensinamento tem ali. Mas vamos ver o que Kardec fez por nós. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto.
Nas citações, conservamos tudo o que era inútil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículo. E se a gente parar, para ver, Kardec criou um código moral universal sem distinção de culto, então serve para todos, seguindo escrupulosamente a tradução de Sassi. Quem foi Sassi? O nome dele é Louis Isaac Le Maistre Sassi. Ele foi um sacerdote, teólogo, jansenista, humanista francês. Ele traduziu a Bíblia do século XVIII. Então, o que Kardec fez? Ele seguiu à risca essa tradução, mas ele, como era uma pessoa muito metódica, disciplinado, e organizado, ele separou por tema que tivesse mais a ver com o outro, para um melhor entendimento nosso. E ficou assim: do primeiro ao quarto é o básico. Então, você precisa entender, porque é a base de tudo. Você entende e consegue continuar estudando o Evangelho. Do quinto ao 10º é o caminho individual. É o que você vai procurar melhorar em você. E do 11º ao 26º é o coletivo, é o caminho coletivo, é aquele que você vai se melhorar junto, que você não quer que faça para você, você não faz para o outro, e assim vai. Do 27º ao 28º, os dois últimos, é a união com Deus, é o nosso se conectar a Deus. Então, fica muito mais fácil se a gente seguir essa sequência, porque tem toda uma lógica nesse estudo. Eu separei algumas curiosidades sobre Kardec. O Evangelho não foi o segundo livro escrito, e sim o terceiro. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é uma filosofia. O segundo foi o Livro dos Médiuns. Baseado nesses dois, ele escreveu o Evangelho. E o primeiro nome do Evangelho foi Imitação do Evangelho. Só que um amigo dele, chamado Didier, que foi o que convidou ele para as reuniões das mesas girantes, falou que esse nome não dava muita segurança, não parecia real, não parecia um nome verdadeiro, Imitação do Evangelho. E aí sugeriu que ele mudasse. E aí, como ele respeitava muito esse amigo, ele também chegou à conclusão e mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, por que Evangelho segundo o Espiritismo, É segundo o Espiritismo porque ele é baseado no segundo escrito dos evangelistas, de João, Tiago, Lucas e Mateus. Foi aí, por isso ficou segundo o Espiritismo. E a outra é sobre a esposa de Kardec, Amélie Gabrielle, a Doce Gabi, como ele a chamava carinhosamente. Ela era uns 10 anos mais velha que ele, ela era professora e era artista plástica. Foi ela que deu toda a força para ele, que esteve sempre do lado, incentivando ele, apoiando ele em todos os eventos. E eles passaram por muitas dificuldades. A gente pensa, nossa, Kardec e tal, mas eles passaram sim por muitas dificuldades, inclusive dificuldades financeiras. Quem pagaria o dinheiro, que pegou umas economias que tinha para ajudar ele, foi ela, para ele publicar a primeira revista espírita. Foi ela que financiou essa revista. Ela morreu com 87 anos. E após o desencarne de Kardec, com 65, ela continuou a divulgação da obra dele. Eu acredito que foi uma das maiores divulgadoras da obra, foi ele. Aí ela assumiu, reuniu todo o material que estava nas gráficas, em tudo, para não se perder. E também ela custeou as novas edições com um papel de primeira qualidade, mas com preço baixo, com custo baixo, para que a maior parte das pessoas tivessem acesso.
todo mundo conseguisse comprar um livro. E ela também criou um caixa, usou esse caixa para financiar as obras dele. Fez também uma sociedade anônima, que depois mudou o nome, para apoiar e divulgar as obras de Kardec. Então, se você pensar, né, foi uma mulher muito à sua frente, uma empreendedora, né, uma pessoa iluminada realmente, porque se não fosse ela, né, a obra poderia sim ter se perdido. Então eu acredito que a comunidade espírita deve muito, né, ao empenho, né, dessa mulher, dessa Dulce Gabi. Mas eu vou ler mais um pedacinho e aí a gente volta a comentar. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos autores sagrados em geral, não são inteligíveis. Muitos mesmos não parecem racionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro sentido, e essa chave está inteiramente no Espiritismo. Eu penso o seguinte, que Kardec seria a porta e Jesus a chave. Por quê? Porque Kardec separou, codificou toda a obra por um código moral bem explicado, bem detalhado, separou por tema, né, para facilitar a nossa compreensão, para que a gente conseguisse entender esse estudo e conseguisse levar ao nosso coração. Porque quando a gente entende, a gente grava no coração, a gente consegue praticar. Porque também não adianta nada a gente entender a obra, saber, ler, se a gente não pôr em prática. Isso é o mais importante. E Jesus, a chave, porque Jesus foi a base, né? Ele que nos deu essa vivência com esse amor incondicional, essa renúncia, né, que ele teve durante o período que ele estava aqui, nos exemplificando esse amor maior, né? E foi ele que gravou, né, na nossa consciência isso, que determina a nossa tristeza se nós estivermos afastados de Deus e a nossa felicidade se a gente estiver próximo a Ele. Por isso é tão importante que a gente realmente entenda e pratique o Evangelho e que a gente estude na sequência, porque aí o entendimento é ainda maior, facilita muito a gente entender os capítulos, né, como eles estão, numa sequência de assunto. E a gente tem que pensar que o nosso maior inimigo é o nosso ego, o nosso orgulho, né, a nossa vaidade. Então a gente tem que saber e trabalhar isso. André Luiz, no livro Nosso Lar, no último capítulo, ele fala: procurai acender a vossa luz antes de atravessar a grande sombra. E se a gente parar para pensar, o momento é agora. Nós viemos de um tempo que a gente vai protelando, né, essa reforma, né, a gente vai deixando para lá. E os espíritos também falam que para eles ter uma confiança na gente, a gente precisa de mais de 10 anos de dedicação, de empenho, de trabalho, de realmente se dedicar à espiritualidade, para que eles possam confiar no nosso trabalho, né? E saber que a gente vai estar ali, que eles podem contar que nós estamos. Então, a gente pensa, não, estou indo na casa espírita, já faz um tempinho, uns 2, 3 anos já, né? E não, eles precisam dessa nossa dedicação, desse nosso amor, desse nosso carinho, para saber que podem realmente contar com a gente. E muitas vezes a gente acha, não, me falaram que eu tenho que trabalhar porque eu tenho um compromisso espiritual, né? Isso não resolve se você realmente não tiver com esse comprometimento, com esse sentimento verdadeiro mesmo de trabalhar, de fazer o melhor e de se reformar. Porque se você não tiver nesse intuito, nada resolve. Então você tem que realmente ter essa consciência de que você tem que trabalhar as suas qualidades que não são tão boas.
E a melhor coisa é colocando em prática, né? É se transformando, é aproveitando essa oportunidade aqui na carne, porque a gente sabe que não é tão fácil reencarnar, né? E já que nós estamos aqui, procurar se resolver com as pessoas que você não quer bem, aqui porque é muito mais fácil do que do lado de lá. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo agora. Eu vou ler mais um pedacinho. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditas pelo Espírito em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou de meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a este respeito. Esta obra é para uso de todos. Então, só por aqui, né, ele já deixa claro que a obra é de todo mundo, né? E ela começou, todo mundo sabe, nas mesas girantes. Kardec era cético, mas quando ele percebeu a seriedade, né, das reuniões e tudo, ele começou a elaborar as perguntas e mandar para diversos médios em diferentes países a mesma pergunta. E as respostas foram a mesma. Hoje, talvez a gente não tivesse condições de fazer isso por causa da tecnologia. Mas naquela época não tinha como um médium se comunicar com o outro nem nada. Então aí a gente consegue ver, né, a veracidade e ver que realmente foram os espíritos que respondeu e que realmente não existe privilégio, porque a mesma resposta que ele deu nesse país, ele deu em outro. Basta a gente estar em aberto, né, para ouvir isso, para conseguir entender, né, e pôr em prática. Graças a isso, hoje a gente tem o Código de Conduta Moral acessível a todos. E é só a gente querer e seguir em frente. E é o que estamos adiando há muito tempo. E nós, dizem que nós somos os mesmos que viveram nos tempos das Inquisições. Então, a gente tem que pensar, né, que a hora é agora, que nós matamos muitos sonhos no coração de muita gente e que a gente tem que trabalhar, né, a nossa reforma e a nossa transformação, porque nós trazemos essas energias cristalizadas em nós e por isso que é tão difícil da gente conseguir transformar ela. E nós fazemos isso, né, estamos adiando há tanto tempo que não dá mais, porque a gente já está há alguns anos num mundo de transição. Então a hora mesmo é agora, né? Nós temos que acelerar esse processo. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através do amor, da real fraternidade, da solidariedade verdadeira. Nós nos abrimos para o outro. Se o outro não for nada do que a gente imaginou, não tem problema, porque ele é alguma coisa, mesmo que não seja uma coisa boa. A gente sempre tira um ensinamento de tudo. A gente também, né, tem que pensar que nós somos o passado na forma do presente. O que nós fizemos lá atrás, trouxemos hoje, ou como qualidade, ou como defeito para reparação. Então nós estamos tendo essa chance de nos renovar. E não adianta nada também a gente ficar se culpando, porque a culpa faz a gente olhar para baixo, não nos leva a lugar nenhum. Mas a responsabilidade nos faz olhar para frente. Cristo já falou para a gente, né? Eu vim para que tenhas vidas, e vidas em abundância. Então, a gente tem que pensar que nós temos que encontrar o Cristo. E aonde Ele está? Dentro de nós. Basta a gente querer. E o objetivo, né, do Evangelho é que a gente seja melhor do que quando a gente chegou aqui.
é que a gente tem todas as condições, está aqui no Evangelho, está tudo aqui. Então basta a gente ler e refletir sobre esse ensinamento, porque Cristo mesmo falou, né? Amai-vos e instruir-vos. Então Ele nos deu a ferramenta, está na nossa mão. Como eu disse, Kardec a porta e Cristo a chave. Então nós temos os dois aqui com a gente, né? Mas a gente também não pode esquecer de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E nem esquecer que todos nós temos os nossos amigos espirituais a nos ajudar, a nos guiar. Então basta que a gente, ao levantar, peça que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos dê a direção. Porque Jesus falava, aonde o seu coração está, aí está o seu tesouro. Então, se a gente parar para pensar, nós temos tudo na mão, né? Nós temos a faca e o queijo. Basta a gente dar o primeiro passo e ir em frente. E se a gente pensar, é difícil, né? A gente tem que ver quem a gente vai ouvir. Porque o Chico nunca faltou a um dia de trabalho dele. Ele sempre esteve lá. Podia ter qualquer problema, podia acontecer o que acontecesse, ele estava lá. Então a gente vai ter que ver se a gente vai ouvir o pessoal que fala, deixa disso, eu vou no centro, deixa disso, não, deixa disso. Ou se a gente vai ouvir o Cristo e realmente se reformar. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, é do livro Orvalho de Luz, do Chico. Emmanuel fala assim, ó, a verdade é uma estrela quebrada no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Então, vamos em busca, né, da nossa parte da estrela. Temos tudo aqui, tudo facinho, na nossa mão. Muito obrigada, que Deus nos proteja.